Sabe que a prova do Enseja, ela tem uma preferência por fazer questões relacionadas ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Bom, uma das formas que sua prova gosta bastante é relacionar, por exemplo, uma compra ou então que você vai adquirir um determinado produto. E para isso, ela sempre trabalha com duas relações. A primeira é o preço daquele produto, porque dá para trabalhar questões com frações, dá para trabalhar valor de aumento, o valor de desconto, o valor de promoção. E também dá para trabalhar um segundo fator, que é a questão de quantidade. Então, basicamente, cai aquelas questões. Olha, o pãozinho francês custa tantos centavos. E se eu levar 2.000, quanto que vai custar? Tá? Basicamente, você tem que fazer aquelas correlações. E eu vou te ensinar aqui algumas técnicas que a gente já desenvolveu e outras que você pode fazer com relação a criar, a ganhar tempo. Então aqui, ó, aquela coisa da regra de 3 a gente pode usar, a gente pode de repente usar porcentagem, pode usar proporção, pode usar uma série de ferramentas que a gente já tem. Ou então, simplesmente não fazer conta nenhuma e olhar a tabela. Só que depois você vai ver no exercício que às vezes eles te induzem aos erros, tá? E eu vou até te mostrar uma pegadinha que o Inse já fez uma vez que derrubou tanta gente. Mas ó, fica descansado que você não vai errar no dia da sua prova se você seguir o passo a passo daquilo que eu te ensinar agora. Tranquilo? Então vem comigo e vamos ver como é que isso cai na sua prova. Ó, é o seguinte, preço versus quantidade. Tem várias formas de você fazer, né? Mas basicamente, aqui eu trouxe, por exemplo, do seu próprio material lá que tem da sua prova. E eles adoram esse exemplo mesmo do pão, né? É impressionante, mas podia ser qualquer outro produto, tá? Podia ser um bolo, podia ser, enfim. Mas eles adoram pão. E basicamente, vai vir aqui uma tabela. A gente já aprendeu na aula, né, de gráficos e tabelas, que aqui é o título, né? Aqui é o título e aqui tem os subtítulos. Isso é muito importante você identificar na hora, tá? Porque eles podem fazer vários tipos de pergunta. A primeira delas, e a mais óbvia, eles podem chegar e falar, olha, qual que é o preço de um pão? E simplesmente você vai na quantidade número 1 e vê quanto que é o preço de um pão. O que significa? Quantidade 1 é o preço unitário, é o preço de uma unidade apenas desse pão por acaso, tá? Porque está falando em pão, mas podia ser outra coisa. E você olha o preço e marca a alternativa. Então, cai assim? Cai assim. Outras vezes não, outras vezes ele vai te perguntar alguma coisa do meio da tabela, tá? Qual é o preço de 12 unidades? Então você vai ter que ler. Opa, chegou no 12, tá? E aí vê o preço que está aqui e marca a alternativa correta, R$ 2,16. Simples, beleza? Essa é a segunda coisa. Agora, pode cair uma terceira e uma quarta coisa. A terceira e foi o que derrubou muita gente, tá? A tabela, eles omitiram, apagaram, deletaram essa primeira aqui, ó. E ela começou direto com 2 unidades, tá? Eles apagaram no ano lá essa 1 aqui, ó. Então, ela começou na primeira linha com 2 unidades. E eles perguntaram qual era o preço de uma unidade só. Então, muita gente veio na primeira linha e nem viu que tinham 2 aqui. Tá na primeira linha, é uma quantidade. E marcou 33 centavos e errou. Não, leia o que você está anotando. 2 unidades, ou seja, você tinha que pegar o 0,36 e dividir por 2. E nesse caso daria os 18 centavos, tá bom? Daria os 18 centavos. Tinha que ser assim, tá? Então fica muito atento, porque às vezes eles podem omitir 1, podem omitir 2, tá bom? Olha sempre a quantidade com relação ao preço. Por fim, a última coisa que eu quero falar para vocês. Às vezes eles podem pedir uma informação que não tenha na tabela, tá? Então, se não tem na tabela, não, mas calma. Você sabe, né, que a cada unidade tem 18 centavos o preço do pão. Se eu levar 2, eu estou dobrando o valor, né? 36. Se eu levar, por exemplo, 10, é 1,80, que é, na verdade, 0,18, com o preço de uma, vezes 10, tá bom? Que é basicamente essa fórmula aqui, ó. Só que eu estou te ensinando sem utilizar a fórmula. O que significa isso? Você pega o preço de um só, o preço unitário, e multiplica pela quantidade. Então, se ele pedir qual o preço de 1.000 pães? 0,18 vezes 1.000. Se ele perguntar o preço de 500 pães? 0,18 vezes 1.000, tá?
Nesse caso, por exemplo, quando caiu essa questão, eles perguntaram preço de 17 pães, tá? Então você podia simplesmente pegar o 0,18, que é o preço de 1, e multiplicar por 17. Simples, você ia chegar no preço, tá? Que foi aqui, ó, olha o que eu fiz. Peguei o 17, multipliquei por 0,18, que é o preço de 1, e cheguei nos R$ 3,06. Está aqui 17 unidades igual a 3,06? Não, mas a gente conseguiu chegar lá, tá? Então essa é uma forma que você tem. Agora, também tem outra, tá? Que é o seguinte, você pode escolher na hora o que vier na sua cabeça. Se você não gosta muito de multiplicação com vírgula, você pode simplesmente pegar a última informação que ele deu, nesse caso 15, concorda comigo? Ele deu até 15. E aí é 2,70, concorda? Então escreve aí, 2,70. Foi o que eu fiz aqui, ó, 2,70. E aí você vai somar quantos faltam. Bom, se eram 15 que você marcou e ainda faltam mais 2, né? Então qual que é o de 2? Quanto que vai custar só 2? Vê na tabela, 2 vai custar 36 centavos. Então 2,70 mais os 36 centavos dos 2 pães, tá bom? Isso aqui é correspondente a 2 pães, tá? Então, 2,70 mais 0,36 também chegou lá. Basicamente, eu peguei o preço de 15 pães com o preço de 2 pães. Somei os dois preços e deu R$ 3,06 também, tá? Então, você tem essas duas formas. A primeira, somando os valores das unidades todas. A segunda, que é a tradicional. Por quê? Porque às vezes é uma quantidade muito grande. Então, na boa, veja as duas formas, aprende as duas formas e faça vários exercícios aí na sua casa, tá? Com essa tabelinha, vai brincando aí, tá bom? Pega o valor de uma unidade e multiplica pela quantidade. Só que, pelo amor de Deus, hein? Olha aquele alerta que eu vou repetir. Nem sempre a primeira linha quer dizer que é a quantidade 1. Às vezes eles podem começar, sei lá, na quantidade no 5. Tá bom? Então aí você pega esse valor e divide, por exemplo, por 5 para saber o preço de uma unidade, tá bom? Simplesmente assim. Mas não esqueça, veja o que você está fazendo. E atenção aos subtítulos, tá? Porque aqui também pode indicar outras informações que você queira. Então, na prova, não perca lendo. Ah, não, vou ler a tabela. Padaria Belo Pão, pão francês, quantidade. Aí começa 1, 0,18, 2, 0,36. Não, pessoal, você está perdendo tempo, tá? Então, não faça isso também, porque você tem que fazer a questão de maneira rápida e eficiente.